Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre 15 de outubro, Dia do Professor. Será que nós temos de fato algo a comemorar? Então vamos pensar sobre algumas questões. Primeiro de tudo, vamos falar da formação do professor, né? Isso é importantíssimo. Por que para uma pessoa se formar advogada, se formar engenheiro, se formar médico, que são as profissões aí que nós mais conhecemos, são formações que levam 5, 6 anos. E por que a nossa basta 3 anos? Por que a nossa formação ela já começa sendo pejorativa já inicialmente? Alguma coisa deve explicar esse fenômeno do porquê que para ser professor basta uma formação tão menor. Em relação à questão da valorização profissional, vamos pensar nessa questão? Eu não sei se vocês sabem, quando você avalia as carreiras no estado, nos estados de modo geral, eu quero que vocês pensem nesse ponto que eu vou apresentar. Quando você avalia todas as carreiras para o estado, quando eu falo estado, eu estou falando no estado no serviço público. Por que a carreira de professor, o salário é 50%, 60% de todas as outras carreiras que exigem também nível superior? Ou seja, por que o professor ganha metade, um pouquinho mais do que nas demais profissões? E aí entra uma terceira questão, que é a questão da importância que tem essa carreira. Eu ouço muita gente dizer assim que nenhuma outra profissão existiria se não for o professor. Afinal de contas, todos passam pela profissão, pelo professor. Não é verdade? Todos passam. Se todos passam pelo professor, a pergunta que fica é, então por que esse professor não tem o seu devido valor? Ah, mas chega no dia 15 de outubro, todo mundo escreve mensagens lindas, carinhosas. Será que esse não é o problema? Sobra carinho e cinismo e falta de fato política pública. O Brasil tem, recentemente, uma década mais ou menos, o piso nacional, que até então nem isso existia. O piso nacional hoje, 2.800 e alguma coisa reais. Será que de fato nós estamos valorizando o professor? E não me venha com essa história de que professor tem que ser vocacionado, que professor tem missão. Não, professor tem que ser profissional. Talvez por esse discurso enfadonho, esse discurso infantilizado, a gente explique um pouquinho do porquê dessa tragédia educacional que nós vivemos. Ou seja, eu estou há 22 anos na educação. Vou completar agora. 22 anos. Sem sombra de dúvidas, o que eu posso dizer é que nós temos descido ladeira abaixo nesses 22 anos. Cada ano um pouquinho mais. E pior, somos culpabilizados pela tragédia educacional. Então eu vejo o parlamentar dizendo, professor vagabundo, falta demais, pode faltar quanto quer, não precisa trabalhar. Eu quero ver eu convido a todas as nossas autoridades, quem de vocês terão coragem de um dia defender a educação, mas de fato, e colocar a carreira do magistério como uma carreira de Estado, como uma carreira que de fato faz a mudança e a revolução de uma sociedade. Mas para isso, e aí quero terminar com um último argumento, para dizer o seguinte: qualquer discussão que a gente queira fazer
na educação brasileira, qualquer uma. Pode-se discutir metodologia, pode-se discutir infraestrutura, pode-se discutir a formação, tudo. Mas tem uma coisa: se queremos mudar a educação, a primeira coisa a ser discutida é a carreira do magistério. Sem essa discussão, qualquer outra é uma discussão lateral, é perfumaria pedagógica. E aí a gente vai ficando e vai indo. Aos meus 22 anos de educação, eu fico vendo esses discursos falaciosos, infantilizadores, e a carreira vai ficando cada dia mais minguada, mais minguada. Muito obrigado. Parabéns aos meus queridos colegas, professores, que lutam bravamente para que isso dê certo. A luta continua.